Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Uma passagem interessantíssima que está na Bíblia, na Palavra de Deus, no Novo Testamento, a respeito da morte de Cristo e de um personagem que muito não se ouve falar, né? Que é José de Arimateia. O interessante é o plano de José Arimateia em construir um túmulo e para que esse túmulo serviu. Isso é bastante interessante e é isso que nós vamos meditar nesse momento a respeito da palavra de Deus sobre José de Arimateia e na sua intenção de construir um túmulo para a sua família, para ele mesmo, num pensamento futuro, claro, ele já não estava pensando em morrer. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que não está inscrito no canal e se desejar se inscrever, leia a descrição aqui embaixo, toma a sua decisão, se inscreva, compartilha, porque a minha intenção é levar a palavra de Deus e se você também tem a intenção de semear, vamos juntos trabalhar pela palavra de Deus. Então vamos lá. José de Arimateia era um homem rico, segundo a Bíblia, um homem influente, né? Tanto é que ele foi pedir, né, o corpo de Jesus, né, às autoridades, não me lembro se foi a Pilatos ou a Herodes, e ele simplesmente ele consegue isso, né? Ele consegue esse feito que muitos não conseguiriam, mas ele consegue. E a história diz que José de Arimateia tinha um túmulo feito, né? O túmulo dele foi um túmulo especial, dava muito trabalho para fazer, porque ele era escavado na rocha, né? Claro que ele não cavou, mas ele era um homem rico, ele pagou, né, para que homens fizessem, né? Se você analisar, por exemplo, um quarto pequeno de mais ou menos, vamos botar 3 por 2, 6 metros quadrados, e escavado dentro de uma rocha, olha quantos metros cúbicos de pedra tem que se tirar de lá. Dependendo da altura, né? Botar que seja 3 também. Ou então 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 são 18 metros cúbicos, né? De rochas, né? Extraído de uma rocha sólida. Então tem que quebrar, cavar, fazer tudo direitinho. Era como se você entrasse num quarto desse tamanho que eu estou te falando, né, de cerca de 6 metros quadrados, ou até um pouco mais, né? E eu estou dando a base mínima. E assim, à direita deveria ter, como se fosse também esculpido na rocha, uma cama, né, que ali deitaria, né, o morto. E quantos homens foram necessários para isso? Se foi um só também, ele trabalhou duro durante um bom tempo, né? Mas isso não era para qualquer um, era para quem podia pagar. José de Arimateia, ele podia, ele era um homem rico. E a intenção dele era preparar um túmulo para a sua morte, para o seu sepulcro, né? Lá no final. Talvez, quem sabe também, a sua família, não sei se ele ainda tinha pai, mãe, se tinha irmão, e se ele desejaria, né, que todos fossem sepultados ali, que é o mais provável, né, que tenha sido esse o pensamento dele. O que acontece? Acontece que estava ali já o túmulo pronto, né? Além de escavar, de fazer toda essa coisa, tinha que esculpir uma pedra, né, redonda em forma de um disco, né? E essa pedra deveria tampar pelo menos a porta, vamos supor que a porta fosse baixa, né? Se a porta fosse, porque diziam, né, segundo cultura de arqueólogos, que as portas geralmente eram as portas baixas. Então a pedra deveria ter pelo menos 2 metros de largura, né, um diâmetro de um metro, né? Um diâmetro de 2 metros, no raio de 1 metro. E essa pedra deveria ter uma espessura boa, né, de mais ou menos botar pelo menos uns 30 centímetros,
para que ela não quebrasse, que fosse mais segura, meio metro, né, de espessura, então deveria pesar toneladas uma pedra dessa, né? Muito pesado. Ela deveria ser esculpida, deveria ser transportada e levada até aquele lugar, colocada em um corredor para ela correr, né? Olha o trabalho que estava isso. Também esculpido, tudo esculpido ali. Ali não tinha argamassa, não tinha nada disso. Ou então o pensamento de José de Arimateia era o sepulcro dele próprio e do seu ente querido. Acredito eu assim. Pelo menos dele era certo que era essa a intenção dele. Mas José de Arimateia se converte ao Evangelho. A Bíblia não diz qual o grau, né, de conversão que ele teve, mas aparentemente era um homem, né, convertido. E ele oferece o túmulo para sepultar a Cristo. Ali dentro do túmulo também tinham lençóis, tinha tudo pronto ali dentro. Isso era mudado de tempo em tempo, segundo a cultura, né, e segundo arqueólogos. Tudo já pronto para quando se houvesse uma morte, vamos supor, instantânea, rápida, já estava tudo pronto, não precisava estar correndo atrás de nada, né? E ele oferece o sepulcro para Cristo. Então Jesus, ele é preparado, né? Acredito pelas mulheres, né? O corpo dele tem que ser lavado. Jesus estava todo ensanguentado, ele foi bastante castigado, né? E foi surrado de maneira que a intenção de quem surrasse uma pessoa assim não é com a intenção de crucificá-la ainda, mas que matá-la ali, né? No momento ali do castigo, né? Da punição. Então, o corpo de Cristo deve ser lavado, deu muito trabalho, porque já tinha sangue seco misturado com sangue fresco, e praticamente seus ossos estavam expostos, talvez órgãos, né? Porque foi um castigo muito violento. Então o corpo é lavado, praticamente Jesus já não tinha mais sangue, né? Todo o seu sangue havia se esvaído. E após essa limpeza, né, o corpo é enrolado, né, em lençóis, no caso ali foi lençóis de linho fino, coisa chique, né? E Jesus então é colocado ali, e Jesus é sepultado. Eu não vou falar da ressurreição, vou falar apenas do sepulcro. Jesus é sepultado ali. Ou então, olha que maravilha. A intenção de José de Arimateia era que ele fosse sepultado ali. Mas acabou emprestando o túmulo para Cristo, para que ele fosse sepultado ali. A história não diz se alguém mais foi sepultado naquele lugar. A história não diz isso. Mas, então, acabou sendo Jesus sepultado ali naquele túmulo. Mas o túmulo era para José, ele fez para ele, mas Jesus foi sepultado. Logo, entendemos que, quando Jesus é sepultado, automaticamente José de Arimateia também é sepultado. Por quê? Porque os nossos pecados estavam em Cristo. Os nossos pecados é a vida má que tivemos, ou a vida passada que tivemos sem Deus. Ou seja, era uma vida que tinha um início no pecado e terminou essa vida com o perdão de Cristo, com o Senhor adquirindo os nossos pecados sobre ele, no caso o pecado de José de Arimateia, e Jesus morrendo, ele é sepultado, e sepultado com ele o pecado de José de Arimateia. Logo também, o pecado dos discípulos, o pecado de Maria, mãe de Jesus, o pecado dos seus irmãos, o pecado de todos aqueles que seguiam e se converteram e permaneceram fiel a Cristo, também foram sepultados no túmulo de José de Arimateia. E você acha que é pouco isso? Os cristãos primitivos, todos foram sepultados no sepulcro de José de Arimateia. Sabe quem foi sepultado lá também? Sabe quem? Eu e você também fomos sepultados lá. Todos nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, altamente estamos sepultados no túmulo de José de Arimateia, porque ele tomou sobre ele todos os nossos pecados, e ele morreu
e levou consigo nossos pecados. Ou então, logo que Jesus morre, a nossa vida pecaminosa morre com Cristo e é sepultada no túmulo de José de Arimateia. Quem diria para José de Arimateia que isso iria acontecer? Talvez ele morreu sem saber, acredito eu que não. Mas talvez tenha morrido sem saber que os nossos pecados foi sepultado no túmulo pelo qual ele pagou para ser construído, pelo qual ele pensou em ser sepultado e foi com Cristo. O velho homem, o velho José de Arimateia foi sepultado com Cristo, mas ressurgiu um novo homem. Nós todos fomos sepultados no túmulo de José de Arimateia. Mas assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressurgiu, assim também nós morremos em Cristo. Nossos pecados foram sepultados em Cristo. E Cristo ressurgiu, nós ressurgimos uma nova vida, como diz o apóstolo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Os seus pecados já estão sepultados. A palavra de Deus diz que o Senhor não se lembrará mais dos nossos pecados. Não que ele tenha amnésia, não é nada disso, Deus não lembra mais o que eu fiz. Lembra, ele não vai lembrar para o caso de o julgamento final. Isso não será mencionado, não será mencionado em relação à vida de cada um de nós, porque tudo que nós fazíamos de errado, todo o pecado que nós tínhamos, foi sepultado, morreu, acabou. Não se julga o que morreu, o que foi extinto, o que foi aniquilado, porque nossos pecados foram aniquilados na cruz. E o que é aniquilado não precisa ser julgado, só é julgado aquele que tem vida, não importa se é vida no pecado ou vida em Cristo. Os que têm vida no pecado serão julgados nos seus pecados. Os que vivem em Cristo serão beneficiados pela vida que vive em Cristo. Então, dos seus pecados, o Senhor não lembrará mais, porque Cristo aniquilou os nossos pecados na cruz e sepultou, e foi sepultado juntamente com ele no túmulo criado, no túmulo que foi construído pelo José de Arimateia. Você é uma nova criatura. Os seus pecados foram destruídos na cruz e sepultados no túmulo de José de Arimateia. Que maravilha! Glorificado seja o nome do Senhor por isso. A Deus devemos sempre glorificar e adorar pelo grande feito que Ele fez por nós. Pelo grande feito que Ele fez por nós. Nós que não merecíamos nada dele, mas Ele nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho e nos deu uma nova vida para vivermos em paz, em glória e em amor ao próximo, levando a palavra de Deus a cada pessoa que necessitar de ouvir a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.